on my mind that I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go, and through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright, no matter where. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e estamos começando o vlog de leitura de Uma Segunda Chance. Quem me acompanha aqui sabe que recentemente eu li o Imperfeito. Se você ainda não conferiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir. Que é um livro de inimigos que se apaixonam, com conteúdo mais adulto, que é muito bacana, eu adorei, eu me diverti muito lendo. E quando eu vi que a Faro Editorial ia lançar esse outro livro das autoras, fiquei louca pra conferir, mesmo sabendo que já era uma pegada mais dramática. Confesso a vocês que eu achei que fosse ser um romance adulto, mas acho que vai ser mais um YA, porque os personagens estão ali perto dos 18, 21, então acredito que não vai ser tão adulto quanto eu pensei que seria. Não é um problema, mas acho bom avisar pra quem vai consumir esse livro aqui achando que vai ter a mesma proposta do outro. E como já é de costume nos vlogs desse canal, já comecei a ler o livro, estou na página 52. E vim comentar um pouquinho com vocês antes de continuar compartilhando aí minhas experiências de leitura. E o que eu já descobri sobre esse livro nessas primeiras 52 páginas. A gente tem a Tate aqui. A Tate, ela é uma moça que tem 18 anos recém-completados. Ela tá em Londres para comemorar esses 18 anos com a avó. E ela sempre foi criada numa bolha, porque ela é filha de um grande astro de cinema. E ao final do casamento dos pais dela foi bem conturbado, então eles esconderam a Tate do mundo. E sim, gente, isso aqui tá logo no início do livro, tá na sinopse, então não estou dando spoiler de nada. A Tate, ela sempre teve muito problema em falar para as pessoas quem ela é, justamente por causa da vida que a mãe dela levou quando foi casada com o pai e as questões das duas, né, enfim. E ela conhece um rapaz nessa viagem e ela vai acabar contando um pouco dessa história dela, então, um pouco da história dos pais, e ela vai sentir ali uma atração por ele. O Sam, que é esse garoto que ela conhece, sabe um pouco mais da vida dela do que ela, porque ela não é muito de ficar dando Google, de ficar procurando sobre a história dos pais. Ele procurou quando ela contou quem ela era e conta um pouco mais dessa história pra ela, o que deixa ela um pouco mais sentida com tudo aquilo do que ela já era. E a gente tem então, nessa primeira fase pelo menos, porque eu sei que o livro é dividido em duas fases, tá na sinopse, essa questão da Tate descobrindo Londres, vivendo um pouco mais. E aqui foram levantadas algumas questões entre o Sam e a Tate a respeito da vida em que eles levam, a vida que os pais, que os avós esperam que eles levem e a vida que eles realmente querem levar. Sobre essa expectativa que geralmente os pais colocam nos filhos e que os filhos muitas vezes se sentem presos a elas, sabe? E eu achei interessante as autoras abordarem isso aqui no início. Não sei se vai ser um tema recorrente, né? Ainda estou muito no início, mas achei bem bacana essa abordagem. E por enquanto é o que eu tenho pra falar com vocês. Ainda não descobri muito sobre o avô do Sam, não descobri muito sobre a avó da Tate, não sei o papel que esses personagens vão ter nesse livro. Mas tô gostando bastante do início da leitura, me prendeu, li 50 páginas bem rapidinho. E quando eu ler pelo menos mais umas 100 páginas, eu venho comentar um pouco mais com vocês, porque eu vou fazer 3 interseções nesse vlog, pra não ficar muito grande, pra eu conseguir compartilhar tudo que essa leitura tá despertando em mim. E por enquanto é isso, quando eu ler mais eu volto. Always on my mind. I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright. You can find me alone in this cold place, no face, a slave to this place inside. If the mystery unsolved like a cold case, and highways disgraced by a state of mind. Drinking strange water, leave a sour taste. Been looking for my soul in the haze prime. Getting kinda dull to this heartbreak as my heart shakes like the waves in a baseline. Bem, gente, passando para atualizar o nosso vlog de Uma Segunda Chance, muita água já rolou por debaixo dessa ponte e eu tô gostando bastante da leitura. Já tô na página 152, capítulo 17. E, como eu já disse, muita coisa aconteceu. No início do primeiro capítulo aqui, a gente tem, 14 anos antes. E nesse período dos 14 anos antes, é um romance mais juvenil mesmo, aquela descoberta do primeiro amor e todas essas questões.
E foi legal, foi gostosinho de acompanhar. Mas eu confesso que quando se passam esses 14 anos e muitas coisas acontecem, e a vida dessa nossa personagem se liga do pai famoso, que até então era afastada. Não vou dar os detalhes porque seria spoiler, apesar de ter na sinopse. Mas acontecem muitas coisas, a vida dessa personagem vai se ligar do pai e ela vai se tornar uma atriz assim como ele. E eles estão para trabalhar juntos em um filme e muitas coisas vão acontecer. Enfim, não vou ficar entrando em detalhes. Mas aí eu acho que já passa para uma parte mais madura, então não, o livro não é todo sobre um romance juvenil. Ele só pega aquele início ali, que é meio que insta-love, eles se apaixonam e fica tudo bonitinho, até que não fica mais, enfim. Mas só por aí já deu pra ver que vai ser um livro sobre reencontros e sobre a questão familiar mesmo, da construção de laços familiares, porque esse ponto é muito tocado em relação à personagem e o pai, esse pai com o qual ela não convivia. É a questão de se criar laços, dela estar sempre esperando algo em relação a isso que nunca vem. Tá sendo construído de uma forma bem tocante, até você vai conhecendo as nuances desses sentimentos através da personagem de uma forma muito interessante. Tô gostando bastante. Sinto que talvez esse livro me faça derramar algumas lágrimas, sabe? Não estava esperando por isso, mas acho que pode acontecer. E o livro ele é narrado então sobre a perspectiva da nossa personagem principal, da Tate. E eles estão numa gravação, como eu já disse, ela vai trabalhar com o pai. E o livro tem algumas partes assim de roteiro, que é bem legal também, e que fazem a leitura fluir mais ainda, né? Porque são partes curtas, são bem dinâmicas, então o livro acaba fluindo ainda mais. Escrita muito envolvente, livro fluindo maravilhosamente bem, personagens muito interessantes, bem construídos. Tem uma questão aqui que eu quero entender sobre um dos personagens que não foi muito tratada, mas é justamente por causa do clímax da história, né? A história sofreu uma reviravolta muito grande dos 14 anos pra cá. Então, inclusive foi um plot que me pegou muito de surpresa, sabe? Então, assim, muitas coisas acontecendo, a gente vai acompanhar muitas coisas ainda da vida dessa personagem. E eu tô bem curiosa pra saber o que o final desse livro me reserva. Quando eu terminar de ler ou quando tiver alguma outra surpresa aqui, eu venho comentar com vocês. By the light of the moon, and it gets better. Paths also change like the weather. Feel like a song you can't remember. See you in December, so know you'll be coming home soon after you'll be gone. And no matter where you go, always on my mind. And I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go. Bem, gente, vindo finalizar o nosso vlog de Uma Segunda Chance, da Christine Lauren. E antes de começar a tecer minhas considerações finais, eu quero falar sobre um parênteses que eu abri no início, que eu falei que eu não sabia exatamente qual seria o papel da avó na vida da Tate, né? Como que seria o papel da mãe, enfim. E aqui tem uma citação que eu acho que explica bem qual que é o papel de cada uma delas. E é o seguinte, dou risada, concordando, mas Charlie é mais rápido que uma figura. Ela é uma faísca, um foguete, um punhado de pólvora. Marco é minha calma, mamãe é minha casa, vovó é minha consciência. Mas Charlie é o meu céu aberto, minha dança livre, minha comoção ao olhar para as estrelas. Então aqui ela tece esse comentário sobre os amigos, sobre a mãe, sobre a avó. E dá pra identificar bem o papel que cada uma teve nessa vida da Tate, que começou reclusa e depois se tornou tumultuada. Em relação ao livro, aos últimos capítulos que eu li e tudo mais, eu gostei bastante, mas confesso que tiveram coisas que eu gostei mais que outras, sabe? Primeiro, em relação a reencontro, a casal, foi até mais do que eu estava esperando, achei que foi até mais desenvolvido do que eu esperava e eu gostei bastante. Eu tinha falado no início que era um romance mais juvenil, mas não é. A segunda parte tem cenas bem adultas, então é um romance adulto também que começa como um romance mais juvenil. Acho importante avisar. E foi um romance que me cativou, que me emocionou e que eu gostei muito de acompanhar. Os personagens realmente têm muita química, eles se envolvem e envolvem o leitor junto, então isso é bem bacana. Eu gostei muito também da forma como a Tate evolui ao longo da trama, como ela se torna uma pessoa mais forte, como ela começa a enxergar algumas questões da relação dela com o pai,
que faziam tanto mal pra ela, ela começa a ter uma visão menos romântica da situação e isso traz uma profundidade maior pra personagem em determinado momento. A relação dela com o Sam também é bem interessante. Apesar de ter aqueles altos e baixos ali, que sempre tem romance, então é normal, mas gostei bastante disso. E amei a Charlie, que é amiga da Tate, a melhor amiga dela. Achei que é uma figura incrível, queria uma história dela, porque ela tá ali um pouco perdida também, mas é uma personagem forte, uma personagem que tá sempre ali pela amiga, então foi uma personagem que me ganhou. 2 pontos que me incomodaram um pouquinho. Eu queria um pouquinho mais do casal no final. O final é coerente, mas acontece uma coisa que eu falei de novo, sabe? E que me incomodou um pouquinho a forma como foi resolvido, talvez de uma forma muito simples. E eu queria um pouco mais de profundidade, talvez tenha sentido falta de um último diálogo, tá? Mas isso é questão minha como leitora. Acredito que outras pessoas, talvez, que leiam, não sintam essa mesma necessidade que eu senti. E a segunda é que tem um personagem aqui que eu esperava muito uma relação dele com a Tate. E essa relação acaba não vindo. Eu não vou ficar esmiuçando aqui pra não dar spoiler. E quando surge uma questão entre eles e uma coisa muito ruim acontece, é tratado como banal. Só que não é banal, sabe? Aquilo tinha que ter uma consequência, aquilo tinha que ter sido discutido na trama, e isso sim eu já acho que merecia um desenvolvimento e que não é só questão minha como leitora, mas que o personagem tinha que ter algum desdobramento em relação à atitude que ele teve, sabe? Então, isso me incomodou um pouquinho. No entanto, não tira o brilho do livro, gostei bastante da leitura. É um romance envolvente, é um romance mais dramático, então assim, não vai esperando a mesma pegada de Imperfeitos, porque é bem diferente, mas igualmente encantador. Então assim, gostei muito do romance, gostei muito dos personagens, gostei muito de um romance que acontece num roteiro aqui, que pra mim foi o melhor romance do livro, inclusive. Parece até estranho eu falar assim, mas realmente esse romance que foi feito para o livro, para o filme, né, que a Tate vai estrelar, pra mim assim me ganhou muito e eu queria muito mais desse casal. Inclusive, se as autoras quiserem fazer um livro separado deles, eu estaria disposta a ler também. A escrita continua envolvente, continua cativante, e se você gosta de um bom romance, eu recomendo sim a leitura de Uma Segunda Chance. E bem, pessoal, é isso. Esse foi o nosso vlog de leitura de Uma Segunda Chance. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, que vocês tenham gostado de conferir minha opinião sobre o livro mais esmiuçadamente. Me contem aí embaixo se vocês já conheciam o livro, se já leram, se têm vontade de ler. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.